Tudo bem? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Desta vez, o motivo que me levou a refletir, a escrever, né, a meditar, foi o meu segundo neto, o Arthur Wolfgang. Ele, após escutar uma música que eu fiz, pensando neles mesmos, né, a respeito da obediência, quando terminou, ele parou, pensou um pouquinho assim, disse. Aí perguntou, né, vovó, o que é temer a Deus? E ali eu resumi, assim, em duas frases, falei para ele o que era temer a Deus. Eu disse, meu filho, eu vou meditar mais um pouquinho e a gente depois volta a conversar, tá bom? E esse estudo que eu fiz, eu levei uns 3 a 4 meses para preparar. Não que fiquei só nele, e depois dele eu já fiz já mais 2 ou foi 3, se não me engano, mas é porque eu senti que devia acrescentar mais, né? Quer dizer, acrescentar não, para dar mais informações, tanto para mim como para você, tá? Eu quero pedir desculpa a vocês também, porque eu estou com uma crise. Não vou nem dizer crise, eu estou com sinusite, né? E já comecei o tratamento e eu não, eu fico muito assim naquela expectativa de querer logo repassar aquilo que Deus tem me dado. E não esperei ficar boa não, porque nessa história já vou há 10 dias, né? Muita dor de cabeça, mas graças a Deus hoje eu estou bem, a cabeça não está tanto me incomodando, eu digo, eu vou aproveitar e vou gravar, tá bom? Então, sem perda de tempo, eu vou fazer em duas gravações, tá? O que é temer a Deus e o que é temer a Deus 1, tá bom? Deus nos abençoe. De acordo com o dicionário Aurélio, temer é ter ou sentir medo, temor ou receio de, temente. Temor, ato ou efeito de temer, sentimento de reverência. Logo, se você tem temor, logo, se você teme, você tem temor. Não vive habitualmente pecando. Quando conhecemos a palavra, não podemos explicar nada sem antes refletir na própria palavra de Deus, certo? Nela, na palavra de Deus, encontramos respostas para todas as nossas indagações, todos os nossos questionamentos. Ela não nos deixa confundidos. De imediato, me veio o que está escrito em 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, você está demonstrando que tem respeito e reverência ao Senhor e desejo de obedecê-lo. Falamos em pecado, mas o que é o pecado? Pecar significa errar o alvo. Quando nós erramos o alvo, nós pecamos. E qual é o nosso alvo? É Deus, é Jesus, é chegar ao céu. Então, quando nós fazemos algo que é diferente da vontade de Deus, nós pecamos. O pecado nos chama a atenção, desperta nosso interesse, então surge o desejo. Em seguida, vem a ação, que é o ato, a prática de pecar. Quando nos chega o desejo de pecar, a nossa atitude correta será rejeitar, praticar aquele pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Errou, desobedeceu, precisa ser disciplinado. Compete aos pais disciplinar aos filhos. Em Hebreus 12, diz que Deus nos castiga porque nos ama e porque somos filhos. Você não corrige o filho do seu vizinho, né? Você corrige o seu filho.
Ali no Monte Sinai, né, com o povo de Israel, ao presenciarem ali os trovões, os relâmpagos e o monte a fumegar com a presença de Deus, né, o povo estremeceu, afastando-se, e mandaram Moisés falar para eles os mandamentos de Deus. E eles disseram: não fale Deus conosco, para que nós não morramos. Eles eram conscientes de que eram homens pecadores, de que estavam em pecado, né? E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus estava dando mandamentos, ordenanças para o povo, a fim de que eles vivessem em santidade, né? Ali na carta de Pedro ele diz: sede santo, porque eu sou santo, o Senhor falando, né? No livro de Jó está escrito que o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Jó 37, 10 a 12 e 22 a 24. Pelo sopro de Deus se dá a geada. Olha só as maravilhas, né? E as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos compreender. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não rejeita os que se julgam sábios de coração. Digo, viu? Repetindo o versículo 24. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 21, diz que a imaginação do coração do homem é desde a sua meninice, certo? Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19, diz que do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, o homem, ele se torna sábio quando ele teme ao Senhor, né? Ele não é sábio de coração, não, porque foi Jesus que falou tudo aquilo que eu já citei aqui para vocês. O homem, ele se torna sábio quando ele teme ao Senhor, certo? Deus tem nos abençoado continuamente e nos leva a temê-lo e amá-lo. Lá em Romanos 5, versículo 8, diz que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Quando tememos ao Senhor, procuramos levar uma vida de obediência aos seus ensinamentos e nos esforçamos para dizer não ao pecado. E ainda temos a certeza que ele nos livrará da morte eterna e que nos levará um dia para estarmos eternamente com ele. Em João 14, versículo 3, disse Jesus: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. Quando você põe em prática o que está escrito em Deuteronômio 6, versos 6 a 9, aí vai diretamente para os pais, certo? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Então, tem que partir primeiro dele. Ele tem que ler, receber, guardar aquela palavra, aí sim ele vai ensinar. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, você está declarando temor ao Senhor. Ensinar os filhos é um dever, é uma ordem do Senhor, não é um pedido. Da mesma maneira, ele também manda o marido, deve o marido amar a sua esposa, né? E a esposa deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. É uma ordem do Senhor. Os pais, não todos, né, têm negligenciado quanto ao ensinamento dos filhos. Por estarem ocupados demais, trabalhando o dia todo, às vezes até viajam, passam dias fora de casa, e os filhos sendo cuidados pelos avós, tias, babás despreparadas, TV, sem nenhuma regra ou limite. Veja só, pais, tios, babás, avós, não quer dizer que eles não possam assim te dar algum ensinamento, não. Mas a disciplina, né, a educação é unicamente exclusiva dos pais. O Senhor deu uma herança. Os filhos são herança do Senhor. Ele te entregou para você cuidar deles, né? E muito bem, porque um dia eles vão retornar para o Senhor, certo? E aí, quando você também estiver na presença do Senhor, quando for questionado, né? O que você fez com a herança do Senhor, não é isso? Ou então, as crianças passam um dia na rua aprendendo tudo que não presta e correndo o risco até de ser acidentado ou sequestrado, né? Nós temos visto aí quantas crianças, milhares de crianças têm sido sequestradas porque estão na rua, né? Na saída do colégio, né? Às vezes, até para não perturbar a mãe que quer assistir a novela, ou para não sujar ou não desarrumar a casa, ou para não atrapalhar a leitura do jornal do pai. E por aí vai. Quando se vai abrir os olhos, o mal já está feito. Existe um ditado popular que diz: tudo demais é veneno. Os pais também, por estarem ocupados demais, sem tempo para dar atenção aos filhos, ensinar, disciplinar, compram presentes o tempo todo. Como também dão atividade extraescolares aos filhos para justificar a ausência e eles pensam: meu dever está cumprido. É um engano. As crianças ficam com uma agenda cheia, a mente delas satura, o estresse logo aparece. Ela se irrita com facilidade, até desrespeitando os pais, não é? Vem a desobediência, porque já não tem tempo para brincar e também sente a falta do carinho dos pais e a atenção. Em alguns casos, é o motivo da criança estar indisciplinada em sala de aula ou com agressividade, né? Você tem visto aí nos telejornais. Mas a palavra do Senhor em Jeremias 3,29 diz: põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, busque ao Senhor, ore, mude, né, a sua atitude para com o seu filho, assuma a sua responsabilidade de pai. Criar filhos dá trabalho, mas quando contamos todo o tempo com o Senhor, fica com certeza mais fácil. Ele nos orienta, nos ensina a melhor maneira até de como corrigir, de disciplinar. Eu não me incomodava que meus filhos brincassem dentro de casa ou na área em volta da casa. Não queríamos que eles ficassem brincando na rua. Meus sobrinhos também vinham para a minha casa. Quando chegava a hora do almoço, pedia para guardarem os brinquedos e tomar banho, né? Então eles ficavam aguardando o pai para juntos almoçarmos. À tarde, nós os deixávamos no colégio e à noite meu esposo e eu íamos brincar com eles, né? A gente tinha até uma agendazinha assim, a gente fazia uma lista de brincadeiras para não ficar repetindo, né?
Então surgiu tanta brincadeira legal, né? No tempo dos meus pais, a mulher era do lar. Hoje, ela geralmente trabalha fora de casa, como eu também trabalhei, né? Eu já estou aposentada, para ajudar o marido nas despesas e manutenção da casa. Tudo bem, mas tanto um como o outro não pode justificar sua falta de atenção e cuidados com os filhos. O jovem, a jovem que não quiser ter trabalho por filhos, eu aconselho. Quem quiser vir me pedir conselho em relação a isso, eu digo, olha, não case, não tenha filho, não é? Eu estou dizendo não tenha filho porque tem pessoas que tem mulher que para satisfazer o seu ego, né, o seu desejo, não quer ter um marido, quer apenas ter aquele homem para ter aquele filho, né, para satisfazer o seu ego. E aquela criança que vai crescer sem pai? Quantos problemas não virão para a vida dessa criança, né? A palavra do Senhor ordena os pais a ensinarem e disciplinarem os filhos. Está lá em Provérbios 22, 6 e 29, 17. Louvado seja Deus. Quando começamos a meditar nos motivos que nos levam a temer a Deus, ficamos maravilhados. Temer a Deus é falar a verdade. Por quê? Jesus é a verdade. Disse Jesus em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu era criança, esporadicamente passava um carro de polícia pela praça onde ficava a nossa casa. E alguém falava querendo nos colocar medo. Lá vem a polícia. E eu morria de medo da polícia. A Bíblia diz em Romanos 13, versículo de 1 a 3. Olha só. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, não há autoridade. E as autoridades que foram ordenadas por Deus e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela. Então, ter medo de polícia é para o bandido. Mas o cidadão de bem, a criança, não é para ter medo, e sim gostar, até de vê-los na rua, porque são pagos para nos garantirem a segurança, liberdade de ir e vir. Outra coisa que me fazia medo quando era criança, ao ver passar uma ambulância, cruzava os dedos assim, botava a mão para trás, porque o toque da ambulância atraía a morte. Olha só quanta ignorância. Tudo por falta de conhecimento da palavra, né? Hoje, quando vejo ou escuto a sirene, fico orando para que a pessoa que está sendo levada seja sarada e depois venha a reconhecer que recebeu a vitória por causa da misericórdia do Senhor, que é infinita. Temer a Deus é resistir ao diabo. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Provérbios 26, 18 e 19. Como louco que atira tições, flechas e morte. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Olha só como é forte a palavra. Então, quando você quiser fazer tirar alguma brincadeira de mau gosto, ou então até enganar o seu amigo, não sei, qualquer que seja a pessoa, né? Você dizer, fiz isso por brincadeira, toma cuidado, tá? Não faça isso, não. Temer a Deus é não se esquecer das coisas que os teus olhos viram e têm visto o Senhor fazer. Deuteronômio 4:9. Então somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos, aos netos, né? Deuteronômio 5:29.
Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, o Senhor falando, e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quantas vitórias, livramentos o Senhor tem me dado, né? A mim, tanto a mim como aos meus, né? Eu serei grata eternamente ao Senhor por tudo quanto Ele fez, faz e continuará fazendo. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, tá? Em nome de Jesus. Amém.